Olá a todos, salve Maria. Vamos então prosseguir aqui nesse episódio do projeto de formação mariana, módulo 1, parte 2. Vamos falar agora da evolução das congregações marianas. Lembrando que a história, né, das congregações marianas já foi apresentada em outros episódios da primeira parte desse projeto de formação mariana. Então basta dar um pulinho lá e conferir. Vamos falar primeiro da origem e crescimento das congregações marianas. Primeiro, o contexto da época. No século XVI, as famílias e ordens religiosas concentravam os seus esforços nas seguintes ações: na doutrina, para enfrentar a reforma protestante, e na propagação da fé entre as nações recém-descobertas; na caridade, desempenhada nos hospitais, cadeias e asilos. Esta última ação se manifesta como excelente e primordial caminho de santidade e perfeição. Vamos falar agora da fundação da prima primária. Os jesuítas não se descuidavam da prática da caridade incutida desde o início da primeira congregação mariana, formada com o apoio de superiores e o entusiasmo dos muitos colegiais. Foi chamada prima primária a primeira congregação mariana que se desdobrou em três por faixa de idade, sendo canonicamente um só corpo. Só lembrando então que existia, na época da primeira congregação mariana, como a gente já viu agora há pouco num episódio anterior, existia uma congregação só que houve um crescimento do número de associados e aí se dividiu em três por faixa de idade. A prima primária e as outras duas, né, que também eram primárias, secunda primária e tercia primária. Só que a faixa de idade mais elevada, a partir de 21 anos, era a prima primária, e essa se tornou a representante das congregações marianas. Vamos falar agora sobre a expansão. O processo de expansão das congregações marianas foi rápido e promissor. De Roma, onde estava o Colégio Romano, onde estava a prima primária, seguiu para os países europeus. Em poucas décadas, todos os continentes ostentavam o lábaro alvanil do exército missionário de Maria, com o auxílio dos jesuítas. No Japão, em 1576, um príncipe funda a primeira de muitas congregações marianas. Em 1616, se relata sobre estas congregações marianas do Japão. Seus membros demonstram constância e generosidade em confessar a fé, até derramando o próprio sangue. Batizam crianças, visitam os enfermos. Vamos agora começar a ver as mudanças e transições na evolução das congregações marianas. Primeiro, em relação às congregações mistas. No princípio, os congregados eram apenas do sexo masculino, exceto por raras exceções de alta nobreza, por exemplo, a rainha da França. Quais as razões para essa característica, né, de serem apenas congregações masculinas? É o resguardo da castidade e o perfil apostólico de visitas a condenados raivosos e revoltados nos calabouços, viciados, doentes e pessoas com males de todo tipo. Foi então que o Papa Bento XIV, em 1751, publicou o breve Quo Tibi, onde as congregações marianas com membros de ambos os sexos tiveram permissão de se afiliar à prima primária, e aí a partir dessa época já poderia existir então as congregações mistas, né? Essa bula veio posterior às mudanças advindas da Carta Apostólica Gloriosa Domine, de 1748. Apenas 3 anos depois, então, foi publicada essa breve Quo Tibi. Essa Carta Apostólica Gloriosa Domine também foi conhecida como Bula de Ouro, por causa do seu selo de ouro ao invés de chumbo. Naquela época se usavam selos de cera, que a gente conhece, né? São mais conhecidas, de cera, de chumbo, e essa foi feita então com um selo de ouro.
dando assim, representando a sua grande importância. Bom, prova disso, né, que essa breve cotibe teve uma eficácia, é que a gente pode ver que a partir do século XIX já começaram a surgir as santas e as beatas do sexo feminino, que eram congregadas marianas. Vamos falar um pouquinho sobre então sobre essa breve cotibe. Vamos citar alguns trechos do documento. Aqui o Vespasiano era quem estava pedindo então que se permitissem as congregações mistas, né? Então esse Vespasiano aparece aí no texto, né? Vespasiano nos expôs humildemente, expôs ao Papa, né, que na cidade de Palermo se encontra estabelecida uma congregação pública de ambos os sexos, chamada de penitência, sob a invocação de Santa Maria Madalena. Esta congregação foi canonicamente erigida pelo bem-aventurado Papa Alexandre VII, de feliz recordação, no dia 15 de julho de 1655, e confirmada no dia 11 de maio de 1678, por Inocêncio XI, também predecessor nosso. Porquanto nós, sob a bula de ouro, acabamos de falar da bula de ouro, né? Gloriosa Domine, temos concedido à congregação prima primária muitas indulgências e tesouros. O próprio Vespasiano deseja que a congregação de penitência possa ser agregada, essa congregação mista, né? Portanto, nós concedemos não somente a já mencionada congregação de penitência, mas também todas e cada uma, tanto de homens como de mulheres ou de ambos os sexos, agregar a referida prima primária. São as palavras aí do Papa Bento XIV. Com isso, nós encerramos esse episódio. Vamos continuar no próximo episódio, nessa mesma sessão da evolução das convenções marianas, vamos falando sobre a supressão dos jesuítas. Até lá, não esqueça de fazer o teste e salve Maria!